gravar? Voltamos, né? Vamos à nossa aula número 2. Antes, veja só, deixa eu recordar para você. Nós vimos na aula 1 elementos que não podem faltar, não foi isso? Foi assim que iniciamos. Elementos que não podem faltar na composição de nossa redação na hora da prova pública. E aí? Vamos para um texto que eu deixei com você para análise, onde eu quero identificar nesse texto se o texto traz os elementos que não podem faltar na composição do texto. Em seguida, nós iremos trabalhar a composição de parágrafos. Como escrever parágrafos? Como sequenciar horizontalmente o nosso texto. Está preparado? Vamos lá. Vamos lá. Tempo livre. Esse foi o texto que eu deixei para você analisar. A questão do tempo livre, o que as pessoas fazem com ele, que chances eventualmente oferece o seu desenvolvimento, não pode ser formulada em generalidade abstrata. A expressão de origem recente, veja, permita-me já fazer uma primeira observação. Todo o termo que eu estou pintando usando a cor amarela é o que o autor nos oferece como sendo o tópico frasal. O tópico frasal de seu texto. A questão do tempo livre. O que as pessoas fazem com ele. Quando ele contextualiza o que as pessoas fazem com ele, ou seja, com o tempo livre, veja o que as pessoas, ele já está contextualizando o coletivo. Se está contextualizado o coletivo, lembra? Nós temos objetividade. Isso é importante você ficar atento a isso, porque, conforme nós vimos, o texto dissertativo tem que ter objetividade e tem que ter subjetividade. Mas o que deve predominar? Perfeito, a objetividade. Então, iniciar um texto contextualizando o coletivo é, sem dúvida, alcançar objetividade. Vamos voltar. A questão do tempo livre, o que as pessoas fazem com ele, que chances, eventualmente, o tempo livre oferece, o seu desenvolvimento, não pode ser formulada em generalidade abstrata. A partir do que está à sua direita, após o termo amarelo, ele vai começar a desenvolver o tópico frasal. Claro que aqui é um texto retirado de prova pública, vou deixar bem claro, e que eu teria que fazer ajustes para a realidade que é a redação sua na hora da sua prova. Então, a partir de a expressão na linha 1, 2, 3, 4, na linha 5, ou seja, após o termo amarelo, eu teria que descer para compor o primeiro parágrafo do desenvolvimento. A expressão de origem recente, aliás, antes se dizia ócio, e este era um privilégio de uma vida folgada e, portanto, algo qualitativamente distinto e muito grato, opõe-se a outra. Quer dizer, que a expressão de origem recente opõe-se a outra. 2 pontos. Qual? A de tempo não livre. Aquele que é preenchido pelo trabalho e, poderíamos acrescentar, na verdade, determinado de fora. Veja que o autor aqui já se utiliza ao opõe-se, que eu pus em cor vermelha. Ele já começa a contextualizar o quê? A sintaxe, lembra? A sintaxe de tensão. O que é isso? Ideias contrárias. O texto já vai ter uma outra ferramenta, que é a sintaxe de tensão. A de tempo não livre. Aquele que é preenchido pelo trabalho e poderíamos acrescentar, na verdade, determinado de fora.
O tempo livre é acorrentado ao seu oposto. Essa oposição, a relação em que ela se apresenta, imprime-lhe traços essenciais. Além do mais, muito mais fundamentalmente, o tempo livre dependerá da situação geral da sociedade. Mas esta, agora como antes, mantém as pessoas sob um fascínio. Veja que eu venho demarcando em cor vermelha termos que convergem para uma mesma ideia, que é a ideia de oposição. Se esse texto continuar trazendo elementos que convergem para a ideia de oposição, eu vou dizer que a intenção do autor é contextualizar uma oposição entre duas referenciações. Ok? E isso é a demarcação de quem? Da articulação macro. Todo texto bem escrito deve ter um articulador macro maior. Esse articulador macro, conforme nós vimos na aula 1, é o responsável para relacionar ou articular referenciações, ideias, tópicos. Lembra? Eu até declarei na aula 1 que a articulação macro é a responsável pela socialização das ideias. Ou seja, o articulador macro é a ferramenta que você usa para relacionar as ideias que irão constituir a progressão temática externa do texto. Mas, o que nós estamos vendo aqui, entre outros articuladores, um que se mostra em relevo. A articulação macro que estiver em destaque, que estiver reiterada, que se mostrar mais, que estiver mais evidente no texto, é a articulação macro enunciativa da unidade do texto. Traduzindo, enunciativo tem a ver com subjetividade. É a mesma coisa. São sinônimos. Então, é a articulação macro subjetiva da unidade do texto. Ou seja, é aquilo que você, ao escrever seu texto, escolheu como articulação que vai ser posta em evidência para demarcar a sua intenção no texto. Qual o seu propósito? Nesse texto, a proposta do autor, sem dúvida alguma, é constituir relações de oposição entre as duas unidades temáticas ou referenciações trazidas em seu texto. Ok? Então, venha comigo. Quando você estiver escrevendo o seu texto, você tem que, primeiro, vamos lá, você tem que, em meio ao tema proposto, uma vez que todo o tema é abrangente, você tem que construir unidades temáticas. Selecionar unidades temáticas. Segundo, claro, ter informação objetiva sobre as unidades temáticas. Terceiro item, relacionar essas unidades temáticas trazendo uma imbricação, uma estrutura sistêmica. E, ao fazer essa relação entre as unidades temáticas, a articulação que se mostrar mais evidente ao relacionar as ideias é a articulação macro enunciativa ou subjetiva da unidade do texto. E é isso que estamos vendo nesse texto. Esse texto vai gerar uma articulação maior, entre outras articulações, que é a articulação que tem como intenção proporcionar uma cadeia de ideias contrárias entre duas referenciações. Por isso que o concurso público, às vezes, na prova de língua portuguesa, ao pedir para que você observe e analise um texto, ele diz: qual a intenção do autor no texto? A intenção do autor no texto está nessa articulação macro, maior. Ou seja, articulação macro em relevo, em evidência. Vamos voltar ao texto. Essa oposição, vamos pegar daqui, ó, a relação em que ela se apresenta, imprime-lhe traços essenciais.
Além do mais, muito mais fundamentalmente, o tempo livre dependerá da situação geral da sociedade. Mas esta, agora como antes, agora como antes, é uma outra articulação, mas essa não é a que vai ser a articulação macro enunciativa vou escrever aqui embaixo, da unidade do texto. Ok? Mantém as pessoas sob um fascínio. De certo, não se pode traçar uma divisão tão simples entre as pessoas em si e seus papéis sociais. Em uma época de integração social sem precedentes, fica difícil estabelecer, de forma geral, o que resta nas pessoas, além do determinado pelas funções. Isso é um articulador. Pesa, que retoma o anterior. O termo que é usado para retomar o que existe antes é uma anáfora dentro do texto. É uma estrutura anafórica. Anáfora é você usar conectivos que servirão para retomar o que foi dito antes. Ok? Isso pesa muito sobre a questão do tempo livre. O que está em vermelho, você vai ver que é uma oração subordinada adverbial concessiva. As orações subordinadas adverbiais concessivas também contextualizam a ideia de oposição. Então, com esse vermelho também, o autor está mantendo a articulação macro enunciativa do texto, da unidade do texto, como ideia de oposição. Mesmo onde o encantamento se atenua e as pessoas estão, ao menos subjetivamente, convictas de que agem por vontade própria, isso ainda significa que essa vontade é modelada por aquilo de que desejam estar livres, fora do horário do tempo. Veja, se você disser para mim, mesmo que ela leia detalhadamente todo o processo, não entenderá nada. Ora, mesmo que ela leia detalhadamente todo o processo, não entenderá nada. E eu digo, ela leu todo o processo detalhadamente, mas não entendeu nada. Mudou a ideia? Não. Mudou a maneira de comunicar a ideia, mas não a ideia. Se eu disser para você, embora ela seja muito hábil, mostrou-se confusa no caso. Ela mostrou-se confusa no caso, mas é hábil. Percebeu que quando eu transformo uma subordinada adverbial concessiva em uma coordenada adversativa, a ideia é mantida? Então existe uma equivalência entre as coordenadas adversativas e as subordinadas concessivas. É o que está acontecendo aqui. Mesmo onde o encantamento se atenue e as pessoas estão, ao menos subjetivamente, convictas de que agem por vontade própria, é uma adverbial concessiva, que no mundo da coordenada equivale a uma adversativa. Se ele vinha no texto trazendo ideia, olhos vermelhos, oposto, oposição, mas se ele vem mantendo a ideia de oposição, isso se faz também presente através dessa concessiva. Ok? A indagação adequada ao fenômeno do tempo livre seria, hoje, esta. Com o aumento da produtividade do trabalho, mas persistindo as condições de não liberdade, isto é, sob relações de produção em que as pessoas nascem inseridas e que, hoje, como antes, lhes prescrevem as regras de sua existência, o que ocorre com o tempo livre? Se cuidasse de responder à questão sem asserções ideológicas, tornar-se imperiosa a suspeita de que o tempo livre tende em direção contrária à de seu próprio conceito, tornando-se paródia deste. E aí, eu ainda estou evidenciando
a intenção do autor em gerar ideias opostas. É isso que eu quero nesse texto ressaltar. Chame isso de quê? A articulação macro que demarca a intenção da unidade do texto. Nele se prolonga a não-liberdade, tão desconhecida da maioria das pessoas, não livres, como a sua não-liberdade em si mesma. Podemos esclarecer isso de maneira simples por meio da ideologia do hobby. Na naturalidade da pergunta sobre qual hobby se tem, está subentendido que se deve ter um, provavelmente também já escolhido, de acordo com a oferta do negócio do tempo livre. Liberdade organizada é coercitividade. E aí veja que ele põe um termo que vai estar entre aspas. Ai de ti, se não tens um hobby, se não tens ocupação para o tempo livre. Então, tu és um pretensioso, ou antiquado, um bicho raro, e cais em ridículo perante a sociedade a qual te impinge o que deve ser o tempo não livre. E aqui fechou aspas, está vendo? Isso se chama citação. A citação é quando você se utiliza de uma outra ferramenta oportuna no texto. Veremos em detalhe mais adiante no curso essas ferramentas para garantir o desenvolvimento do seu texto. Desenvolvimento consiste em contextualizar detalhes. O nome já diz, desenvolver. O que se mostra conciso no tópico frasal será desenvolvido. Então você vai fazer o contrário. Se você no início do parágrafo joga o tópico frasal, que é caracterizado por uma ideia concisa, né? por um item conciso do parágrafo, o desenvolvimento, em seguida, faz o contrário, vai quebrar essa concisão. Como é que se quebra uma concisão? Utilizando-se de ferramentas argumentativas como citação. Ora, ao citar alguém em seu texto, as aspas blindam palavras de alguém. Claro que você vai trazer palavras de pessoas o quê? Que justifiquem coerentemente o que você está argumentando. Geralmente, ao selecionar um termo de alguém, esse alguém é um alguém especializado para ratificar, para confirmar, para endossar o que você está defendendo em seu texto. Então, no momento que você traz palavras de um especialista, você está trazendo o quê? Um outro em seu texto. Esse outro, que faz parte do seu texto agora, garante uma outra voz no texto. E quanto mais você proporcionar de pluralidade de vozes em seu texto vai ganhando polifonia. E claro, para cada citação, você estará ausente. Você ausente é texto inteligente. Ok? Isso vai ser demarcado. O que é um texto inteligente? Texto inteligente é o texto que garante a sua autonomia, a autonomia do texto. E você, claro, você estará se ausentando. Eu vou dizer a você uma coisa. Deixa eu te dar um exemplo prático. O que é um texto inteligente? Imagine, eu vou ao teatro assistir a uma peça. Ok? Essa peça está sendo aguardada ansiosamente por mim, por você, por N pessoas. Pois bem, quando os personagens forem apresentar a peça, tenta enxergar assim. A peça é um texto. É um texto que vai ser apresentado. Tudo bem, estamos lá, aguardando. Sentados, aguardando. Né? Tudo bem, eu vou sentar, eu vou aguardar essa peça. Estou lá, sentado, aguardando a peça. Opa, vai começar a peça. Surge no palco o primeiro personagem. Para nos surpreendermos, esse personagem
se dirige a todos nós dizendo: boa noite, senhoras e senhores. A partir deste momento, vocês verão uma história triste. Mas, por mais triste que seja a história, por mais que essa história nos fragmente, haverá momentos de riso também. Bom espetáculo a todos. E se retira do palco. Daqui a mais 30 segundos surge um outro personagem. Eu pergunto: você está presente? Não, você está ausente. Cada personagem, ao chegar, raciocina. Vai trazendo o quê? Falas, obviamente. E você estará ausente. Mas eu pergunto: o texto irá ou não irá ser sequenciado numa coerência, numa lógica, numa articulação própria? Não irá? Pronto. Então o texto está ganhando o quê? Está ganhando autonomia. Quanto mais você se mostrar, antes da conclusão, ausente em seu texto está ganhando autonomia. Texto inteligente é texto que ganha autonomia, ou seja, que não depende de você, mas que ele próprio se movimenta. Ele mesmo se faz presente. Então, texto inteligente, compare com um brinquedo inteligente. O que é um brinquedo inteligente? Brinquedo inteligente é aquele brinquedo que apenas com um toque, acionei o brinquedo, liguei o brinquedo, ele sozinho se movimenta. Né? Ele sozinho anda. Ele para, ele ri, ele chora. O brinquedo inteligente, ele não tem autonomia própria? Pronto, o texto inteligente tem que ter autonomia própria. Olha o que eu estou dizendo. E você só alcança essa autonomia própria quando você, durante a introdução e durante o desenvolvimento, você praticamente está ausente. Poucas vezes você aparece. Se você abusar disso, e você se firmar no texto, expressando sua opinião continuamente sobre os fatos ou informações que você vai decantando, você está quebrando essa inteligência do texto. Entende o que eu estou dizendo? E é isso que eu quero mostrar a você com essa articulação macro. Veja que o autor, ele vai articulando e ele estará presente apenas na articulação. Confira, vamos voltar. A citação que nós acabamos de ver, entre aspas, é um exemplo de ferramenta que vai proporcionar inteligência ao texto, porque você estará ausente. O exemplo também é o que ele vai fazer agora. Tal coação não é, de nenhum modo, somente exterior. Ela se liga às necessidades das pessoas. Somos um sistema funcional. No camp, no antigo movimento juvenil, gostava-se de acampar. Havia protesto contra o tédio e o convencionalismo burgueses. Isso aqui é uma exemplificação. No camp, a partir daqui ele começa a exemplificar. A exemplificação no texto é uma outra ferramenta que garante o quê? A ausência do autor no texto e a presença, claro, de um texto inteligente. O que os jovens queriam era sair, no duplo sentido da palavra. O que os jovens queriam, e não o autor. Então o autor está ausente. Passar a noite a céu aberto equivalia a escapar da casa, da família. Essa necessidade, depois da morte do movimento juvenil, foi aproveitada e institucionalizada pela indústria do camp. A indústria do camp é uma outra referenciação que começa a ser posta no texto. Ela não poderia obrigar as pessoas a comprar barracas e motorhomes, além de inúmeros utensílios auxiliares, se algo nas pessoas não ansiasse por isso. Mas a própria, olha aqui de novo o articulador da unidade do texto.
mas a própria necessidade e liberdade é funcionalizada e reproduzida pelo comércio. O que elas querem lhes é, mais uma vez, imposto. Por isso, a integração do tempo livre é alcançada sem maiores dificuldades. As pessoas não percebem o quanto não são livres. Lá onde mais livres se sentem, porque a regra de tal ausência de liberdade lhes foi abstraída. Bem, e aí você tem o texto de Adorno, que é um sociólogo, sem dúvida, gerando para nós o quê? Gerando essa nota. Estes pontos destacados em vermelho, lembra os pontos que nós vimos no texto? Todos eles em convergência para a ideia de oposição? Pois bem, desnudam a intenção do autor no texto. A intenção. Caracterizando a sintaxe e tensão, que são ideias contrárias, na composição. Essa articulação macro é a responsável não apenas para se responder qual a intenção do autor no texto, mas também para conferir ao texto a sua unidade. O texto tem que ter, portanto, unidade. E essa unidade surge, claro, através dessa articulação macro em relevo. Continuemos. Lembre-se de que, em sua dissertação textual, é necessário que esse articulador da unidade do texto esteja bem presente. Seja o articulador macro de quê? De oposição, seja de alternância, seja de causa e consequência, seja qualquer outro facilmente encontrado, onde? Quando se pensa no assunto período. Então, a articulação macro não será apenas a ideia de quê? A ideia de oposição. Pode ser alternância. Não existe oração coordenada alternativa. Pode ser também de afirmação. Não existe oração coordenada aditiva. Então, se eu encontro no texto um i, mais adiante, além disso, mais adiante, também, mais adiante, não só, mas ainda, veja que o texto vai gerando o quê? Pontos que convergem para uma ideia de adição. Então, a adição será o articulador macro que vai marcar a intenção da unidade do texto. Sim, é no assunto período que eles se anunciam para todos nós. Lendo as orações coordenadas, podemos encontrar articulações de quê? De adição, de explicação, de alternância, né? De explicação e de conclusão, que formam um paralelismo. Tá? Lendo as subordinadas, podemos encontrar articuladores de causa e consequência, de condição, de proporcionalidade, de restrição. Ok? A de restrição poderia ser nas orações adjetivas, de temporalidade, de finalidade, de conformidade. Enfim, parece que nós teremos que nos preocupar com o quê? Com saber aplicar o assunto período, só que numa condição maior, que é texto. Para isso, a partir do próximo bloco, veremos essas relações com mais evidência. Até daqui a pouco.